Vamos começar, claro, com os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. E aí você vai ouvir aí de especialistas nessa área o que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal começou o julgamento para tornar réus mais 7 acusados pela suposta trama golpista durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os denunciados fazem parte do chamado Núcleo 4 da denúncia. Estes são acusados de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades em 2022. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República e agora apresentaram a sua defesa e o Supremo decide se recebe a denúncia e dá início ao processo ou não. Recebendo a denúncia, eles passam da condição de denunciados para réus. Muito bem. Vamos então iniciar um debate com relação a esse primeiro tema. Doutor Sergei Cobra. Pois não. Como é que você vê a questão da denúncia sendo oferecida, o que eles fizeram propriamente, como distinguir o que é uma crítica ao processo eleitoral, não confia na urna eletrônica, é melhor que tenham uma confirmação por parte do voto impresso ou não, e uma manifestação que poderia ter levado às ações do dia 8 de janeiro. Quero ouvi-lo, grande advogado Sergei Cobra. Muito obrigado, boa tarde, Fernando Capês, uma alegria, uma honra estar aqui, sobretudo na sua condução e também acompanhado de grandes e ilustres colegas de profissão. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que a gente precisa confiar no poder judiciário. Eu sempre tive para comigo, desde o começo da minha carreira e da minha vida, que um povo precisa de justiça. Não justiça social somente, mas justiça efetiva, aquela que nos motiva, nos inspira a sermos cidadãos de bem e fazermos a coisa correta. Porque quando o judiciário degringola, tudo acaba. O cidadão não paga mais imposto, há um descrédito geral na sociedade, enfim, tudo desanda. O único poder que não pode claudicar é o poder judiciário. Então eu não estou preocupado tanto com o mérito. Nós aqui somos advogados. Você foi promotor de justiça há muito tempo. Aliás, passou em primeiro lugar. Não que isso seja algo, somente isso seja importante. Eu sou a favor, inclusive, de mudar o concurso público para juiz e promotor. Mas você é um gênio, né? Tem uma cabeça privilegiada e, além de passar em primeiro lugar, também tem uma visão de coração. A gente precisa ter um concurso público que pegue coração de juiz e promotor. Dá para fazer isso, depois eu explico. Mas todos aqui lidamos com provas. E o mérito sempre atrapalha a forma. Porque quando não tem forma, você não tem mérito. O que me preocupa nesse julgamento é que as pessoas se confundem propositalmente os temas para justamente criar um ambiente de absoluta dispersão e caos na sociedade brasileira. Hoje, o editorial do Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, fala em criar um ambiente mais civilizado, que passa por nós essa decisão. Fala que a sociedade precisa competir, não banir ideias contraditórias e erradas. Então, nesse caso específico, nós temos problema de competência, isso é gravíssimo. Todo mundo sabe que alguns ministros não poderiam estar nesse julgamento. Isso, para mim, já zera a situação. Como é que eu vou conversar sobre áudios, sobre provas, se o principal, que é a competência, que é a capacidade daquele juiz ter isenção de julgar, já não está preenchida? Então isso é lamentável e é claro que isso acaba influenciando todos os processos. Hoje está aqui o Adib, que também faz parte da OAB junto comigo, a OAB de São Paulo, como diretor da CAASP. Hoje o ministro presidente da primeira turma recuou numa decisão que não poderia jamais acontecer. Apreender celular de advogado é o fim da picada. Isso é caso até de motivo de abrir uma sindicância, uma CPI ou mesmo CNJ. Não pode prender celular de advogado. Então, a pressão da sociedade, eu acho que esse programa tem esse intuito, sem radicalismo extremista, sem ficar adjetivando. Eu não aguento mais gente discutindo banheiro, se pode ir no banheiro,
que banheiro que frequenta, não aguento mais gente colocando peruca, eu não aguento mais deputado chutando como chutou uma pessoa no Congresso, depois faz greve de fome. Então eu quero um Brasil que a gente possa analisar a forma do Poder Judiciário. Para não deixar de responder a tua pergunta, tem muita coisa errada, antecedente, vícios de origem que maculam o processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque para mim, urna eletrônica é a coisa mais moderna que existe. Não adianta, eu já sei que vai ter gente ouvindo agora, assistindo, a falar: ah, você não sabe o que aconteceu. Urna eletrônica está na lei e existe para a nossa democracia. Vamos lutar para mudar os procedimentos. Muito bem. Adib Saad, vamos ver quem são os acusados. Eu quero ouvir também o seu comentário. Quem foi denunciado e pode se tornar réu? Esse núcleo 4, olha, tem o Ailton Gonçalves Moraes Barros, que é um major da reserva do Exército. Ângelo Martins de Nicoli, major da reserva do Exército também. Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército. Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército. Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército. Marcelo Araújo Bormevet, policial federal. E Carlos César Moretson Rocha, que é presidente do Instituto Voto Legal. O julgamento fez uma pausa e agora foi retomado. Doutor Adib, prefiro dizer professor Adib Saad, o doutor Sergei Cobra fala da questão da competência. Eu queria ouvir em primeiro lugar sobre isso, porque a gente sabe que o foro privilegiado é uma exceção à regra de que todos são iguais perante a lei. Então é uma exceção. Se é uma exceção, não deveria comportar uma interpretação restritiva? Será que a regra da conexão, que diz que quando os crimes estão ligados uns aos outros, tem que ser julgados todos pelo mesmo juiz, a regra da conexão, que é infraconstitucional, pode subverter um princípio constitucional, que é o princípio da igualdade? Então, em primeiro lugar, o Supremo teria competência para julgar estas pessoas? E, em segundo lugar, como você vê a questão de um dos magistrados do Supremo Tribunal Federal ter atuado como juiz instrutor, determinado várias medidas restritivas? Ele estaria psicologicamente comprometido com a tese da acusação? Esses dois pontos e, no mais, alguma coisa do mérito que gostaria de ouvi-lo também. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Querido amigo, professor Fernando Capeza, é uma honra estar aqui novamente na Jovem Pan, ladeado por esses queridos profissionais, grandes profissionais, e poder trocar uma ideia de forma democrática a respeito dessa quadra histórica que nós atravessamos no dia de hoje. Eu vou tomar a liberdade de abrir um pequeno espaço em relação àquilo que esse querido amigo Sergei disse a respeito do Poder Judiciário como um todo. Dentro da nossa estrutura de poder e da nossa estrutura de Estado, quis o legislador, dentro da tripartição de poderes, que o poder legislativo fosse resguardado como aquela parte de poder do Estado encarregado de solucionar os conflitos. Nós temos um local que é o local apropriado para a manifestação da vontade do povo, que é o parlamento. Nós temos um local em que o Estado precisa funcionar e executar as políticas públicas, aquilo que a lei determina, que é o poder executivo. E nós temos o poder judiciário como sendo exatamente o porto seguro de uma nação. Por que digo porto seguro? Porque o cidadão ele pode brigar no seu trabalho com o empregador, com o empregado, com o vizinho, com o sócio. Ele pode ter um problema familiar, um problema de sucessão. O lugar reservado pelo Estado de Direito, segundo o sistema brasileiro, para a solução desses conflitos é o poder judiciário por excelência. A ninguém é lícito, portanto, tentar tirar a credibilidade do poder judiciário enquanto poder de Estado, porque nós levaremos o próprio Estado de Direito à bancarrota. Nós faremos com que a nossa estrutura institucional seja perdida. Se as pessoas perderem a fé no poder judiciário, não teremos outra forma de solução pacífica dos conflitos. Isso é ruim para a sociedade, isso é ruim para a cidadania. No entanto, o próprio poder judiciário deve dar mostras para a população de que ele é o porto seguro.
a começar pelo respeito ao devido processo legal, às garantias fundamentais, aos direitos naturais fundamentais das pessoas e da sociedade de uma forma geral. A sociedade não pode sentir insegurança no Poder Judiciário no momento da aplicação da lei, principalmente da lei fundamental. E aí, meu caro amigo, professor Capês, eu passo para a análise do caso concreto. Hoje nós temos a denúncia do 4º núcleo. São pessoas que integram aquilo que seria a destinação para desestabilizar a posição ou a credibilidade das urnas eletrônicas. Isso pode ser levado a julgamento? Pode. Mas o foro adequado desses acusados é o Supremo Tribunal Federal? Por óbvio que não é o Supremo Tribunal Federal. Eles não têm foro privilegiado para estarem sendo acusados no Supremo Tribunal Federal. Isso começa a viciar não só a investigação, como também a própria denúncia ofertada. Mas eu vou mais adiante, né? Um dos magistrados, um dos ministros, participou ativamente da instrução, inclusive tem o seu nome referido na própria peça acusatória, ou seja, ele é referido como vítima. Qual é a motivação pessoal? Qual é a instância psíquica de um julgador que é parte daquilo que está colocado como vítima do próprio processo? Tudo isso, o direito penal levou centenas de anos, né? Milhares de anos para entender e colocar no devido processo legal que aquele que é acusado, aquele que instrui o processo, ele não deve participar do julgamento. Por quê? Porque não há uma isenção absoluta que é indispensável no Estado de Direito. Nós devemos buscar um judiciário absolutamente distante das partes para que o julgamento possa ser feito de forma isenta, de forma democrática. Seguindo, também neste julgamento, nós teremos o 4º núcleo, evidente. Parte da suspeição. Por favor. Vamos dar claro, com todo o respeito, vamos dar os nomes aos bois, é assim essa expressão popular, né? É o ministro Alexandre de Moraes, que você se referiu, que inclusive hoje no julgamento reclamou. Tem até uma matéria no portal Migalhas que ele reclamou, tá nos vídeos. Ele reclamou que ele sofre perseguição. Você vê, nós estamos tão bagunçados que até o ministro Alexandre de Moraes, que é dito como o homem mais poderoso do Brasil, está dizendo que está se sentindo mal. Porque todo mundo arguiu a suspeição dele. E que, por exemplo, ninguém arguiu a suspeição no ministro Fux. Só que Sua Excelência precisa saber que matéria de suspeição é matéria de ordem pública. Está lá no Código de Processo Penal e Civil com detalhes. Se você foi parte em algum momento, você não pode julgar. Todo mundo sabe disso. E a formalização disso é muito ruim, porque fica todo mundo muito com medo de desagradar um ou outro. Olha, tem que ter mais transparência nesse processo. Nós criamos o CNJ para isso. Sabe o que acontece, Adib? Capês, Priscila e meu querido companheiro aqui, Ivan. Nós, no passado, nós estamos vivendo a culpa do que nós fizemos no passado. Que a gente falava assim, isso é uma mera questão processual. Isso é uma firula jurídica, matéria de competência. Quando o pessoal da oposição, hoje, situação era julgado. Se fosse julgado em Curitiba ou em Brasília, dá na mesma. O que aconteceu? Acontecendo a mesma coisa agora. Existe uma convergência para o inimigo de plantão. E o inimigo de plantão hoje é o ex-presidente Bolsonaro. Agora, Odib, com tantas questões processuais, será que isso um dia pode ser anulado, mudando a composição da corte? Isso não pode ser rediscutido, anular tudo, que nem foi anulado com o caso da Lava Jato? Pode ser anulado. Elementos para isso, pensamos, eles existam. O fato é que será uma dificuldade, porque quem está julgando agora é a própria Suprema Corte. A diferença agora é a última instância que vai falar. O fato é que, ainda que não sejamos cobrados do ponto de vista da revisão judicial, eu tenho certeza absoluta que a história do direito nos cobrará a conduta de cada um desses atores do cenário. Sim. Porque não há como mudar a história. E ela está sendo escrita de forma contrária, em alguns aspectos, àquilo que determina a Constituição. No caso de hoje, especificamente, né, em que se fala sobre a desestabilização da credibilidade das urnas eletrônicas. É possível que isso tenha participado de uma suposta trama golpista? É evidente que sim. Pode ter participado? Pode, mas não necessariamente. O fato é,
qual é o liame, qual é o vínculo que liga as pessoas que estão sendo acusadas e julgadas no dia de hoje aos demais grupos, ao núcleo 1, ao núcleo 2, ao núcleo 3 e assim por diante. O que refere, o que liga aquela pessoa que estava na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro com a pessoa que 2 anos antes atacava a credibilidade de uma urna eletrônica. Essa é a questão. Nós podemos colocar todos eles dentro de um grande esquema de manipulação. Eles sentaram antes e planejaram, 2 anos antes, um grande golpe que seria dado. Em que momento isso aconteceu? Qual é o liame subjetivo que liga todas essas pessoas? E Jadib, são 2 tipos penais. Quero ouvir também a Priscila, não querendo fazer aqui as vezes do Capês, pelo amor de Deus. O Capês é um craque. E os tipos penais, e o Capês, que foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a gente precisa respeitar o legislador também. Não pode invadir a seara do outro. Os tipos penais são, resumindo, né, ataque à democracia e outro golpe. O ministro André Mendonça, que acabou de entrar, que também os ministros vão saindo. André Mendonça, Nunes Marques vão ficar mais tempo, embora o ministro Alexandre de Moraes também tenha um bom tempo ainda na corte. Então vai mudando a composição, vai mudando o entendimento. Esses tipos penais, o ministro André Mendonça deu um voto interessante. Ele condenou algumas pessoas no ataque à democracia. Achei bom o voto dele. Um voto mediano, mas não no golpe, porque essas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro não tinham essa capacidade de fazer um golpe. E baixou bastante a pena, aplicando princípios de política criminal. É isso que nós precisamos, de juízes atentos. Não pode ter juiz... a gente já teve juiz justiceiro e não deu certo, e não aprendemos. Muito bem. Vamos ouvir, então, como você, senhora Priscila Silveira. Priscila, veja o que disse aqui a defesa de alguns dos acusados, né? Então, o major da reserva, o Ângelo De Nicoli, a defesa diz: mas qual a notícia falsa que ele propagou? A denúncia não diz. De que forma essa notícia falsa foi propagada? A denúncia não diz. Quando a notícia falsa foi propagada? A denúncia não diz. Então, aponta falhas de descrição do fato na denúncia. O presidente do Instituto Voto Legal, o Carlos César Moretson, diz que a denúncia é feita de ilações subjetivas, quer dizer, deduções, presunções. Nunca, em nenhum momento, ele usou a palavra fraude em nenhuma das suas divulgações. Giancarlo Gomes Rodrigues, a mesma coisa. Então, aí o que se coloca em primeiro lugar é o seguinte: essa crítica que já surgiu quando foi feita a denúncia contra o primeiro núcleo, que era uma denúncia de 282 páginas, quer dizer, denúncia tem que descrever o fato conciso e descrever. Como é que você vê essa questão? E o fato agora, o professor Sergei Cobra tocou também nesse ponto, você ter tentativa de golpe quando o comando da cúpula militar já estava sob o domínio, sob a subordinação do presidente Lula. Ou seja, qual seria a capacidade, o potencial para que aquela manifestação redundasse num golpe? É a figura da tentativa inadequada, que é o crime impossível. Como é que você vê temas como esse sendo relegados numa pauta mais de narrativa política? Boa tarde, Capês, aos meus colegas aqui de bancada, a nossa qualificada audiência. Capês, começando pela primeira colocação que você nos faz, com relação à inépcia da inicial, o que é isso para a nossa audiência, né, saber o que é, porque você narra aqui, é importante que eles também entendam. Quando o Estado, quando alguém busca do Estado a responsabilização por um fato criminoso, ele vai descrever esses fatos. Por quê? Porque o acusado se defende desses fatos. Então, o nosso Código de Processo Penal, isso aqui é uma diretriz que não importa que lado que nós estejamos, é uma garantia processual de que o titular dessa ação descreva esses fatos para que o acusado ou os acusados se defendam deles. Você bem disse aqui que a defesa de um deles colocou que houve inépcia. O que é essa inépcia? Ele não consegue defender. Ele não consegue se defender porque ele não sabe quando foi ou quando foram essas fake news que se cita aí. Não fala a data, não fala quando, não fala como. Então há uma restrição no direito de defesa que é uma garantia também constitucional, não é? E se fosse de fato analisado isso sem um poderio político, conforme a gente tem observado, né, nas decisões trazidas pelo Supremo, nós teríamos de fato uma rejeição dessa denúncia, o que certamente eu
particularmente não espero que aconteça, né? Eu acho que assim como os outros núcleos, haverá então o recebimento dessa denúncia, tal como foi feito com os outros acusados. Agora, é importante também a gente falar que além dessa rejeição da denúncia que eventualmente pudesse ser alegada, como foi... Priscila, professora, a senhora não acha que isso também, de certa forma, desanima um pouco quando você não vê nenhuma esperança de que pelo menos um dos denunciados tenha a denúncia rejeitada, ou seja, todo mundo já sabe que a denúncia será recebida. Esse tipo de situação também, não, de certa forma, não frustra o devido processo legal? Traz uma sensação para a gente de que o devido processo legal não está sendo observado, até porque, não estou dizendo que deva ser rejeitado, mas se não tem elementos, Capês, deveria acontecer com qualquer acusado, não só com eles. Aliás, né? Agora... Desculpa. Não, só para eu fechar aqui, eu já te dou a palavra. Claro. A gente tem uma outra coisa que é importante aqui falar, que você falou assim, não descreveu o que cada um fez. A pessoa só pode ser processada aqui no nosso ordenamento jurídico se ela agiu ao menos com dolo ou com culpa. É um princípio basilar também aqui, que é o princípio da culpabilidade. E o que isso tem a ver com esse julgamento hoje? Que a gente precisa falar para a nossa audiência. Se eu não descrevo que o João, eu até estou aqui com o nome deles, se eu não descrevo que o Ailton, eu estou me referindo ao núcleo 4, mas aí isso se estende aos outros. Se eu não estou descrevendo que o Ailton, e o que o Ângelo, o que o Carlos, o Giancarlo, o Guilherme fizeram, como eles vão se defender? Fere tantos outros princípios, né, para o devido processo legal, que é uma garantia também que está na nossa Constituição e que, curiosamente, é o Supremo Tribunal Federal que é o guardião da nossa Carta Magna, né? Então, como você bem me perguntou e me questionou, se não há uma sensação aqui, né, de descrédito na justiça, porque nos parece, né, e aqui eu estou falando, claro, a minha opinião, que não se está analisando processualmente, pontualmente, aquilo que foi arguido pela defesa, né? Tanto é que nos votos anteriores, eu me lembro da gente falar aqui no Linha, só para eu fechar, que o ministro falou, não, isso aqui é coisa que vai ser discutida no mérito. Abrindo mão dessa questão pré, né, ou seja, que antecede ao mérito, que eu acho que é extremamente importante, porque se nós nos contentarmos, né, com decisões que violam questões que antecedem o mérito, vai acontecer como a Díbia aqui disse, como o Sergei aqui já trouxe, você os questionou, que é o quê? Nulidade, posteriormente, havendo, né, eventualmente a mudança dessa composição do Supremo Tribunal Federal. Capês. Priscila, enquanto você falava, o Sergei Cobra queria fazer uma contribuição, por favor. Eu como um rábula, um bom rábula, né? Não sou um professor, embora já dei aula também. Olha só, Priscila, imagina o juiz de primeira instância vendo isso, Supremo Tribunal Federal expirando. Nós temos excelentes juízes de primeira instância, mas também temos alguns que vão adotar a mesma postura. Você está querendo dizer que a interpretação é pouco política. Judiciário não pode ter política. Para isso que a gente criou o CNJ. Cadê o CNJ para poder regular? Agora, quem é que controla o ministro do Supremo? Pois é. A pergunta é essa, quem controla? O problema é... Quem é que controla os atos funcionais? O Senado. Você sabe? O Senado Federal e o Não, o Senado é só corrupção. O Senado não tem atribuição de falar se o ministro pegou a vista do processo, se ele quer jogar na primeira turma, se ele quer levar para o plenário. CNJ, que o Supremo diz que não é feito. Desculpa. E a questão é a seguinte, está se criando uma jurisprudência. Aqui ninguém está tomando um partido político de nenhum dos lados. O que se faz aqui é uma análise profissional, jurídica. O que está faltando é trazer ciência ao processo. É isso que nós estamos discutindo aqui. Análise científica, dogmática, é o que dá segurança jurídica, tá certo? Então, o Supremo pode estar criando uma jurisprudência restritiva que vai ser aplicada aí, a primeira instância, para qualquer caso, qualquer cidadão de qualquer partido de orientação política. Professor Ivan Carlos, eu sempre tive muito medo de casos que causam clamor popular. Eu morro de medo do clamor popular. Eu também. E tenho mais medo ainda do clamor popular fabricado pela mídia, ou parte da mídia. Nesse caso, você pega para o sujeito acusado pela Lei Maria da Penha. Isso cria, sem dúvida, já uma animosidade em quem vai olhar aquele caso. Então, e se ele foi inocente? Será que alguém que é acusado por um caso que causa clamor popular tem menos direito de defesa do que outro que sofre uma acusação mais leve? Estupro, olha alguma coisa mais abjeta que pode existir. Será que as pessoas têm a isenção de analisar as provas num crime como este, lacração? Então, olha aqui, por exemplo, esse policial federal que faz parte da denúncia. Marcelo Araújo
Bormevet. Ele era diretor do Centro de Inteligência Nacional. Veja o que diz os advogados dele, da ABIN. Segundo os advogados dele, eu acredito que o advogado não vai estar mentindo, né? Segundo os advogados dele, abre aspas, não existe nas milhares de páginas resultantes da investigação realizada pela Polícia Federal um elemento sequer que demonstre que o denunciado incentivou, estimulou, participou ou de qualquer maneira anuiu a um eventual golpe de Estado. Fecha aspas. Em sendo verdade isso, esse sujeito tornando-se réu por uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que é algo estigmatizante, como fica esta situação? Por isso que eu digo, a denúncia, quando vai ser analisada, não é só receber a denúncia. Você vai tornar alguém a condição de réu. Isso é extremamente estigmatizante. Como é que você vê toda essa questão e, sob o ponto de vista também jurídico, profissional, técnico, que é o que nós estamos fazendo, tentando passar para o nosso espectador aqui? Capês, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar ladeado por grandes juristas. É uma alegria imensa e com a audição com a Jovem Pan. Eu acho essa tua colocação muito interessante, muito importante. E eu até me recordo de uma palestra, não de um show, como foi dito aqui, numa faculdade que eu leciono, e que você fez uma consideração importante. Uma pessoa estava sendo processada por um crime de ter realizado ato obsceno dentro de um carro. É verdade. Mogi das Cruzes. E nessa ocasião veio o processo para você se manifestar e você gastou laudas e laudas e laudas para poder pedir absolvição como fiscal da lei. Então, é nesse sentido que eu começo a olhar para o nosso poder estabelecido e pensar que o Ministério Público, ele antes de tudo, ele é fiscal da lei. Não é? E com essa experiência que você teve no Ministério Público, e olhando para essa denúncia que está posta, em que a conduta que tem que ser descrita tem que se enquadrar num determinado tipo penal, e aí o tipo penal, o golpe de Estado, exige emprego de violência ou grave ameaça. E toda a vida que eu estudei direito penal, a violência é contra a pessoa, grave ameaça é contra a pessoa, tanto que o tipo penal, quando se refere à pena, fala a pena de X além da violência. Então a violência é contra a pessoa. E na denúncia não tem ninguém sendo denunciado por lesão corporal ou por homicídio, ou por tentativa de homicídio. Então as coisas foram descobertas a posteriori, e como é que eu vou justificar uma violência anterior que ninguém tomou conhecimento? A grave ameaça é a promessa de um mal sério e grave dirigida a alguém. Uma ameaça, qual foi a violência praticada? Então, vamos mudar toda a doutrina penal para encarar que violência é uma outra coisa que não aquilo que nós já estudamos lá no passado. E ao excluir os tipos penais de violência, os tipos penais do golpe de Estado e do atentado ao Estado Democrático de Direito, automaticamente desaparece o crime de organização criminosa por causa da pena. O crime de organização criminosa exige que a pena máxima tem que ser a partir de 4 anos. E aí os outros 2 crimes mencionados, as penas são inferiores a 4 anos. Então, nós teremos uma situação que não ficaria residualmente os crimes de dano, não é? E o crime lá do meio ambiente em relação ao poder, aos bens que têm um valor histórico. Mas o que eu acho ainda que é extremamente relevante nesse contexto é que o princípio da legalidade, que por falta dele em alguns momentos rolaram cabeças e foi atingido com muito sangue escorrendo, esse princípio da legalidade não está sendo considerado. Nós estamos enquadrando no tipo penal atos preparatórios. Quando se fala de uma minuta, quando se fala o ato preparatório, é dizer, olha, existia a possibilidade da violência, mas houve emprego de violência? Não, o ato preparatório não é punível. Essa tentativa um crime de atentado, não é? Contra o Estado Democrático de Direito, esse crime, a tentativa exige
ato de execução. Sem ato executório, não há crime. Então, a exclusão a atipicidade das condutas já seria o suficiente para botar uma pedra sobre isso. Mas o que é mais relevante é que nós temos que conectar esses crimes com aquelas condutas que teriam ocorrido há muito tempo atrás, e nós temos que pensar no concurso de pessoas. Não é? O concurso de pessoas, ele exige, como foi dito pelo professor Adib, não é? o liame subjetivo. Então, nós temos que ter lá uma contribuição destas pessoas para esses crimes, para o golpe de Estado, ou relação ao Estado Democrático de Direito. Teria que ter uma contribuição consciente. E essa contribuição consciente, ela não está na denúncia, ela não está descrita na denúncia. Então, como disse também a professora Priscila, a peça é inepta, completamente inepta. Agora, eu queria ouvir, então, primeiro, você lembrou bem, o Ivan, era um caso em que um casal de namorados, numa sexta-feira, 13 de agosto, numa tempestade, meia-noite, num local ermo, numa praça, estavam ali se amando. E foram pegos, humilhados e processados por ato obsceno. E aí vem a ciência. Como é que existe o ato obsceno? É um ato que coloca em risco o pudor da coletividade. Como é que existe risco ao pudor da coletividade se o local é ermo? Então, isso é ciência. Então, é isso que a gente que precisa ser aplicado. Agora, qual a sua avaliação sobre o impacto do clamor nos crimes? Nós sabemos que mais ou menos 1.000 dentre os acusados de 8 de janeiro, 1.000 desses acusados rejeitaram o acordo de não persecução penal. Não quiseram fazer transação penal. 527 fizeram, 1.000 falaram, não, eu não quero fazer transação penal. Mas eu não entendo, só cabe transação penal se a pena mínima for inferior a 4 anos. E os crimes de tentativa de golpe e atentado à democracia, a pena mínima é de 4 anos, não é inferior. Então é uma contradição a Procuradoria oferecer a transação penal e quem não aceita a transação penal receber uma denúncia que pode levar a uma pena de 14 anos. Ou seja, é contra o que está escrito no artigo 28, letra A do Código de Processo Penal. É esse tipo de coisa que eu quero ouvi-lo. Como o clamor popular e uma certa politização desse processo está levando a que a comunidade jurídica tenha pouca participação em poder contribuir para uma solução justa. Olha, infelizmente, eu estou há quase 30 anos no direito criminal, como advogado criminalista, e eu não tenho orgulho do meu judiciário. Eu tenho esperança. Também não sou daqueles que ficam malhando e falando que acabou o poder judiciário no Brasil. Eu acho isso extremamente também lamentável. A gente tem que ter esperança. Tem muita gente boa, advogados, promotores e juízes, e a gente tem que pegar as rédeas disso. O problema é o seguinte, você usou a palavra contraditório. Contraditório, paradoxo, são todas as palavras apropriadas para o nosso judiciário brasileiro. Além de elitista, distante. Nós temos que mudar a estrutura, o formato do judiciário. Você citou aqui o caso dos namorados no caso. Quantos casos nós não temos desse do Brasil? A gente está comentando aqui, doutor, o caso do 8 de janeiro, mas parece que os outros casos no Brasil não são iguais. Sofrem as mesmas situações de ilegalidade, os mesmos assodamentos de parte do Ministério Público. O doutor falou aqui em fiscal da lei. Muitos não fazem esse papel, que é fundamental, é olhar o caso com total isenção. Não é para o promotor chegar lá e denunciar de qualquer jeito. Como numa sustentação oral recentemente, o desembargador falou assim, doutor, ele vai lá e se defende. Se ele for inocente, ele é absolvido. Eu falei, então fica o senhor como réu para o senhor ver. Vai dormir à noite com a mulher, os filhos em casa. Não é assim não, gente, tem que respeitar, porque um dia vai ser você que vai ser acusado. Aí você vai querer direito de defesa, você vai querer ter um promotor igual o Capês que estudou o caso dos namorados. A polícia não tinha mais o que fazer do que prender esse casal lá no meio da chuva no carro? É claro, não era para estar ali, mas não é o importante. Nós tivemos casos da mulher da manteiga que foi processada no Brasil. A mulher da manteiga roubou a manteiga, inclusive corroborada por um dos ministros do Supremo, que hoje também julga esse caso. Então, gente, vamos tratar as coisas com propostas, porque as palavras são muito fortes, são muito boas, são muito adequadas. Eu preciso de um controle que a gente criou, que se chama Conselho Nacional de Justiça. Está parado.
Em mais de 20 anos de existência, só 40 juízes foram punidos. E muitas dessas punições, às vezes, uma advertência e tal. É claro que tem que defender a boa magistratura, o juiz bom, o juiz correto, tem que incentivar o juiz de primeira instância. Mas o CNJ tem que tomar as rédeas dos procedimentos para a gente não cair nessa desolação que a gente está vivendo. É claro, Adib, eu vim do Ministério Público, né, fiz minha carreira toda, fiquei 37 anos no Ministério Público. O meu irmão é juiz de carreira, foi juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal. A gente tem o maior respeito pelo Ministério Público, eu, particularmente, devo tudo à instituição, e o meu irmão também, ele ama a magistratura. A imensa maioria, é claro, são juízes que o Sergei colocou aqui, dedicados, promotores também. É claro que sempre haverá falhas pontuais. E está aí o CNJ, o CNMP, para corrigir essas falhas pontuais. Agora eu pergunto a você, meu querido Adib, o que você acha dessa questão tratada pelo Ivan e pelo Sergei, do clamor popular, como ele pode impactar e o que você está achando de maneira geral de tudo isso aí? Bom, o clamor popular não pode servir como um sociologismo jurídico. Ele não serve como base de prova, nem de julgamento, nem de condenação. Os dois grandes julgamentos da história que ouviram o clamor do momento foram as duas maiores injustiças de que nós temos notícia, o julgamento de Cristo e o julgamento de Sócrates. Pelo clamor foram condenados e não havia prova. Mas quando falamos de instituições, eu penso que ao usar a palavra ou o conceito de justiça, há um equívoco. Nós pensamos que o poder judiciário representa a justiça, que os nossos conselhos possam representar a justiça, que a justiça esteja nas instituições, né? Que o poder exerça efetivamente a justiça. Não, né? Eu chamaria atenção porque a justiça, na realidade, ela é uma virtude. E como virtude, ela só pode ser pensada nos homens. E os homens integram as instituições. Então temos homens e mulheres, evidentemente, virtuosos na magistratura, no Ministério Público e na advocacia. Lamentavelmente, nós temos pessoas que não buscam realizar justiça no caso concreto. Não adianta eu tentar ser justo em tese, eu falar sobre igualdade, sobre liberdade, sobre expressão, sobre o direito à vida, e no caso concreto, que me compete o trabalho como advogado, como acusador ou como julgador, eu não dar uma decisão justa, o dar a cada um aquilo que é seu. Nesse sentido, e aí a nossa repulsa em relação à violência contra o devido processo legal, que não pode ser encarado como mera formalidade. Não é mera... Eu preciso cumprir determinados requisitos. Olha, o direito de defesa está cumprido, eu abro o prazo, a pessoa apresenta a defesa, eu cumpri o requisito. Isso não é formalidade. O devido processo legal é o caminho que leva a uma decisão justa para condenar aquele que é culpado e para absolver aquele que é inocente. A garantia está no devido processo legal, em que as partes terão acesso às provas, em que poderão produzir provas, em que poderão deduzir os seus argumentos, em que poderão contra-argumentar, para que daí surja a verdade. Ao que parece, muitas vezes, a preocupação não é a obtenção da verdade. As pessoas já têm um pré-julgamento e aí o devido processo legal ele é mais ou menos formatado para que nós tenhamos a decisão que é esperada. Então, eu espero tal decisão e eu adapto o devido processo legal àquilo que se espera de uma decisão. Isso nunca será justiça, porque eu não estou dando a cada um aquilo que é seu. Se eu não fizer a investigação necessária e disser, como já foi dito aqui, qual é o liame que liga a pessoa ao suposto crime, qual é a conversa que houve entre cada um dos grupos, como que eu posso colocar uma pessoa por 5, 10, 15, 20 anos longe da sociedade, presa, tolhida da sua liberdade com o direito fundamental, se nós não temos um julgamento que segue a regra processual adequada, num juízo previsto pela Constituição e que analise todas as provas. Esse é o mínimo que nós, como operadores do direito, devemos oferecer para o cidadão, porque é isso que ele espera de nós, segurança nas suas ações e na sua vida. Eu adorei essa sua
analogia total aí com Cristo, com virtude do amor, da verdade, da justiça e do amor, que também é a maior virtude. Por isso que a gente tem que privilegiar as instituições, porque se a gente ficar na mão dos homens e mulheres virtuosos, a gente está sempre procurando um salvador da pátria, um juiz bom, um político bom. Então, eu acho que a gente tem que preservar a instituição para poder chegar na virtude. Muito bem. Pessoal, nós vamos mudar de assunto agora, mas é claro, aquilo que se escreve nos livro de direito não é para ficar numa prateleira empoeirada de uma biblioteca. O que se fala numa sala de aula não é simplesmente um estudo erudito que é distante da população, é o que acontece no dia a dia. Então, não há nenhuma garantia maior para o cidadão do que a aplicação da ciência jurídica. E como diz o professor Adib Saad, do devido processo legal. Isso não é uma mera formalidade, isso é a própria democracia.